E as falas inconsequentes de Lula ainda estão repercutindo o mundo afora. Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o chanceler de Israel fez uma publicação no Twitter pesadíssima. Eu vou ler alguns trechos porque tem outros que é tão pesado que eu acho que até os algoritmos bloqueariam o meu vídeo, porque retrata um pouco o que o bigodudo da Alemanha fez. Presidente do Brasil, Lula, e o chanceler de Israel marcou o presidente Lula no Twitter. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel ao bigodudo da Alemanha? É necessário lembrar ao senhor o que o bigodudo da Alemanha fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a tirar a vida. Aqui eu já vou parar de ler porque começa a ficar pesado o texto. Vou ir para a parte final da publicação. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Então foi uma publicação bem pesada, isso porque eu suprimi alguns trechos que realmente rememoram um pouco do que foi aquele horror promovido pelo bigodudo da Alemanha. Então não parou as repercussões negativas. Nessa primeira leva de notícias eu ainda trato desses assuntos. Folha e Estadão criticam má fé e plena ignorância de Lula em ataque do petista contra Israel. Sinceramente, é sério que o Estadão e a Folha acham que foi por plena ignorância que o Lula falou aquelas barbaridades? Tá ficando cada vez mais claro que foi por completa convicção. Tanto que o próprio Lula, o entorno do Lula já tá falando, o Celso Amorim já falou, ele não vai pedir desculpas. Então eles estão dando provas, evidências que não há arrependimento algum e que de fato o que ele falou foi pensado e foi por convicção. Isso está ficando claro para mim. Esse negócio que a Folha e o Estadão fala que foi má fé e plena ignorância, para mim é passar pano. Porque quando você fala que ele falou essa asneira por plena ignorância, então você ainda dá aquele benefício, talvez se ele soubesse melhor a história ele não falaria isso. Mas eu realmente acho que não é o caso. Ele sabe e foi por questão de realmente do que eles acreditam, tá? Então não vem com essa de que foi ignorância, não foi. Eu infelizmente acho que não foi por ignorância. Isso pra mim é tentativa de passada de pano. Embaixo eu trago aqui o recorte que fala o seguinte, do Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula para assuntos internacionais. Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas, diz Celso Amorim sobre as falas contra Israel. Assessor para assuntos internacionais afirmou que o presidente só citou fatos históricos e que nenhum povo tem o monopólio do sofrimento. Então aqui para mim tá escancarado. Não é por ignorância não é por desconhecimento. Isso aqui é porque realmente eles acreditam naquilo que eles falaram. Aqui eu trago o recorte do site do Estadão na terça-feira de manhã, dia 20 de fevereiro. E aqui o que me causa espécie é ver que esses jornalistas que fizeram L parece que estão assustados com Lula. Como se eles não tivessem assistido aos primeiros mandatos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e quarto mandato do PT no poder. Então o que dizia aqui no portal do Estadão de manhã na terça-feira? Eliane Cantanhede, ao mesmo tempo que compara Israel ao bigodudo da Alemanha, Lula faz vista grossa para Putin, Maduro e Xi Jinping, que é o ditador da China. E quando foi que o Lula não foi assim? Quando foi que o Lula não fez vistas grossas para os ditadores da América Latina, para o ditador da Rússia? Quando que não foi assim? Lendo isso aqui, eu fico pensando, caramba, mas a Eliane Cantanhede só descobriu isso agora? Ela já criticava no passado as mesmas coisas. E ainda fez o L. Uma coisa que eu fico realmente indignado é que na eleição de 2022, o único candidato de direita era o Bolsonaro. O resto era centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. Então não foi por falta de alternativas que esses cidadãos fizeram L. Todo o resto, tirando o Bolsonaro, era esquerda, centro-esquerda e extrema-esquerda. Então qual que é a desculpa para ter votado no Lula? Isso realmente não entra na minha cabeça. E aqui eu também trago um recorte da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que fala o seguinte: coletivo de judeus defende Lula e diz que petista externou o que está no imaginário. Vocês acham que a maioria esmagadora dos judeus, mundo afora, estão aplaudindo ou repudiando as falas de Lula? Eu também fico com a impressão que boa parte dessa imprensa militante de esquerda, eles sempre têm os seus especialistas de plantão e agora os seus coletivos de plantão. Então, a depender da narrativa que eles queiram
criar ou reforçar, então sacam esses especialistas que são assim realmente sob medida para um determinado assunto. E agora, no caso, para passar o pano pro Lula, acharam esse coletivo de judeus que defendem a fala de Lula. Vocês têm alguma dúvida que esses judeus são maioria? É óbvio que não, isso aqui é 0,01%. Os judeus estão, assim, pé da vida com o que o Lula falou. Realmente não tem como passar pano, mas a nossa imprensa, né, tem essa capacidade de passar o pano. E seguindo aqui em outros recortes, ainda tratando esse assunto, porque não parou o burburinho, tá? Realmente o Lula queimou o filme do Brasil. Lula deveria ser persona não grata também no Brasil. Isso é um artigo do Mário Sabino, que saiu também no Metrópolis. Eu acho que o Lula deveria ser persona não grata em todos os países do mundo que repudiam o terrorismo do Hamas. Então não deveria ser somente em Israel. Deveria ser em Israel, Brasil e todas as outras democracias que não engolem o que o Hamas fez. Porque se hoje Israel está contra-atacando, porque quem atacou foi o Hamas. Se hoje ele está contra-atacando, é porque esses canalhas do Hamas trataram a vida dos judeus como se valesse nada. E ainda filmaram todo o terror que fizeram. Então é isso. Deveria ser persona não grata para todas as democracias que estão do lado de Israel. Seguindo, Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. Olha, realmente sacudiu o mundo, porque o mundo que em princípio tinha aí alguma boa vontade com Lula, tá cada vez mais difícil engolir o que o nosso governo vem fazendo. O nosso país está se transformando num país pária. Antes a imprensa inventava narrativas que era pária no tempo de Bolsonaro. Agora não, agora realmente é fato. Não é lorota, não é narrativa, nada. O mundo está ficando indignado com as posições que o Brasil vem tomando. E não é só em relação ao conflito de Israel e Hamas. A questão também da Rússia e da Ucrânia. Via de regra, nos conflitos mundiais, as democracias estão indo para um caminho e o governo brasileiro está indo para um outro caminho. Então a gente é pária perante as potências democráticas, as potências mundiais democráticas. E estamos nos alinhando com ditaduras mundo afora. Cara, é uma vergonha total, vergonha total. Outra, em Cuba, chanceler russo defende a opinião de Lula após fala de Holocausto. Olha como a sinergia tá grande aí do governo Lula com tiranias. Olha como o Brasil de Lula está mal acompanhado. Miriam Leitão, constrangimento ao qual embaixador brasileiro foi submetido em Israel é inaceitável. Aqui eu até coloquei nas minhas redes sociais que isso aqui é uma estratégia interessante da assessoria de imprensa do Lula, que eu enxergo a Globo, o Grupo Globo, eu o enxergo como uma assessoria de imprensa, passa pano até não poder mais, e quando critica aquela crítica constrangedora, gaguejando, tentando criticar, mas dá uma abafadinha, uma passadinha de pano, aquele borde a sopra, uma coisa, pra mim é constrangedor. Eu percebo esse tipo de coisa. Hoje circularam vários vídeos aí de jornalistas da Globo News, até gaguejando para falar das falas do Lula. Criticavam, óbvio, não tinha como não criticar, mas tentava achar um mas, aí criticava Israel, tentava sempre mostrar que, ó, o Lula não é só o lado negativo todo dessa história, aí tentava achar picuinhas em Israel, em falas de outras personalidades, o que é uma tentativa, na minha leitura, sim, de passar pano. Então aqui foi o que ela fez. Né? Ela criticou a fala do Lula, criticou, mas também detonou a postura de Israel em relação ao que ele fez com o embaixador do Brasil, que levou lá para o Museu do Holocausto, enfim, fez ele passar um constrangimento. Mas foi mais do que merecido, na minha opinião. Foi mais do que merecido. Guilherme Amado, do Metrópolis. Fala de Lula sobre Israel tem 81% de reações negativas nas redes. Eu acho que esse número podia ser até maior. Tá? Então, se estão falando de 81%, talvez tenha passado um pouquinho aí de 90%. Então, realmente, o Lula se queimou politicamente e foi bom, porque uma coisa é a direita brasileira criticar o Lula, porque aí o pessoal da imprensa vem, teoria da conspiração, radicais, extremistas de direita, etc. Agora é o mundo vendo o Lula falar. O mundo vendo que quando tira o script da mão do Lula, ele fala o que ele pensa. E ele sempre pensou esse tipo de coisa. As posições do Lula em relação a conflitos mundiais, que nem eu já falei, vai na contramão dos países democráticos. Isso costuma ser assim. Então é bom que o Lula vai reforçando aquilo que a gente está falando há muito tempo, mas que a gente é sufocado por uma imprensa militante que passa pano. Outra, líder do MST elogia
coragem de Lula por comparar Israel em Gaza à ação do bigodudo da Alemanha. Pessoal, aqui não foi por ignorância, de novo, parece sim que é por convicção. Tá todo o entorno do Lula parabenizando as falas dele. Não dá pra disfarçar mais. Não dá. Isso aqui é vergonha mundial, pessoal. É vergonha mundial. E agora, pra mudar um pouco de assunto, eu trago aqui outros recortes tratando de assuntos diversos. O primeiro, mostrando um pouco da hipocrisia de várias pessoas que fizeram L. Aqui tem uma montagem mostrando a posição do filósofo Luiz Felipe Pondé nas eleições de 2022 e uma publicação dele desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Qual a saída para 2022? Entre Lula e Bolsonaro, Luiz Felipe Pondé escolhe o petista. E aí, nesta terça-feira, o que ele publicou nas redes sociais? O PT é uma catástrofe histórica. Pois é, você sempre falou isso, sempre criticou o PT, sempre foi um crítico. Por que você fez o L? De novo, o único candidato da direita era Bolsonaro. Todo o resto era centro-esquerda, era esquerdista, era extremista de esquerda. Então o cardápio para quem não queria votar no Bolsonaro era farto. Por que optou se votar no Lula? Essa é a pergunta que eu faço. Mudando de assunto, cresce a adesão ao ato de Bolsonaro. 3 governadores e 92 parlamentares confirmam presença na Paulista dia 25 agora. Isso aqui é um resumão do que significa uma democracia representativa, de uma democracia que tem povo. Por quê? Lá tem o próprio Bolsonaro, que teve aí quase 50 milhões de votos, e tem outros representantes eleitos do povo. Então, governadores, parlamentares, isto aqui é democracia, de fato. Manifestação respaldada por vários representantes do povo. E eu tenho convicção que vai ser um formigueiro humano, vai lotar de novo mais uma manifestação da direita. Isso é democracia, pessoal. E a gente vai fazer de forma ordeira, como todas as outras manifestações na Paulista e no Brasil afora. Então a gente vai dar aula de civilidade e aula de democracia. Vamos ver, né, que eu ainda tô naquela expectativa, será que o judiciário vai deixar o Bolsonaro participar? Não vai vir nenhuma operação, alguma prisão assim? Vamos esperar. Eu ainda confesso que nessa democracia pujante brasileira, eu ainda estou com essa expectativa, obviamente preocupado, por expectativa, mas negativa, de ocorrer alguma coisa desse tipo. Seria realmente um absurdo. Outra, Moraes em Roma. Toffoli manda retirar conversa entre advogado e cliente. Então, vocês devem lembrar, nos autos do processo, tinha a troca de mensagem entre o advogado e o cliente. Uma coisa absurda. Aí a OAB fez barulho, a própria defesa recorreu e aí o Toffoli retirou essa conversa dos autos. A pergunta que eu faço é o seguinte, isso não é ilegal? Porque violou o sigilo, né, do advogado com o seu cliente. Isso não tem que ter uma punição? Vai simplesmente retirar, mas não vai acontecer nada? Assim... Porque mesmo que retire, vocês concordam? Já vazou nas redes sociais. Isso aí já não muda mais nada. O estrago já foi feito. Por isso que eu imagino que alguma punição caberia nesse caso, né? Agora, será que vai acontecer? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Aqui eu vou tratar de um assunto que em 2022 o TSE estava proibindo a gente falar. Mas agora já tem 2 recortes dessa semana do Estadão. O primeiro aqui fala o seguinte: contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite trabalho para traficantes do PCC. Então aqui, claro, não estou falando que é o Lulinha, não estou falando que é o Lula nem o PT, mas é um entorno de figurões do PT. Mas no recorte de baixo fala o seguinte, na outra matéria do Estadão: empresa fundada por líder petista na Câmara pagava 70 mil por semana ao PCC, diz polícia. Aqui já é um político do PT. Será, pergunta, que nas próximas eleições, se a gente quiser relembrar estes fatos, os nossos perfis serão derrubados? Seremos denunciados por fake news? É a pergunta que fica. E para fechar, pessoal, Carrefour fecha 123 lojas e tem prejuízo de 565 milhões no 4º trimestre. Então, é o Brasil de Lula decolando. E saudade, que falta que faz o Paulo Guedes, hein? Vocês imaginem se nós estivéssemos sendo governados pelo Fernando Haddad no tempo da pandemia. A gente estaria quase certamente no nível da Argentina, no nível que a Argentina está hoje. Ou seja, destruída economicamente. Graças a Deus, a gente teve a chance e o privilégio de ter um Paulo Guedes num período mais difícil
dos últimos 50 anos, pelo menos, do mundo. E o governo de Lula, que não tem pandemia, não tem lockdown, não tem nada, tá realmente... está tendo aí o fator PT no comprometimento do bom andamento da nossa economia. Até aí, para mim, surpresa zero. Esse é o 5º mandato de um governo petista no poder. Se alguém ainda se espanta com esse tipo de coisa, meu Deus do céu. É porque nem sequer lembra da existência da Dilma, do poste que o Lula fez questão de eleger também. Pessoal, é isto. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês estão inscritos nas minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas em todas as plataformas. E até o próximo vídeo.